Bom dia, sol já amanheceu na fazendinha. Bom dia, hoje mais um dia frio. Aqui nós estamos, né? Meu cabelo tá tudo arrepiadão. Passar uma aguinha, uma sentada no visual. Que Deus venha abençoando a vocês e a nós todos, né? Nós possamos estar sempre na presença de Deus, né? Dá uma deslizada aqui no cabelo, dá uma sentadinha, né? Tá meio pra cima, melhor visual. É que ajuda muito, né? O cara já é meio feio, então não tem como arrumar, né? Você concorda? Só um transplante de cara e vai lá ainda. Mas nem isso não ajuda, eu acho. Possamos ter um excelente dia na presença do Senhor. Deus vem abençoando cada dia mais nós, né? Vamos sentar na minha mesinha aqui, que eu gosto de sentar, para nós meditarmos a palavra de Deus pouco. Ao findar o labor desta vida. Deixa eu ver se eu acho que ao findar. Deus vem abençoando a vocês que vão conectar aí. Amém? Deus abençoe. Tô cabeludo. Pensa no cabeludo. É eu. Imagina, tem que cortar os cabelos. Tô meio relaxadão. Tem que cortar os cabelos. Né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, onde vocês se encontrarem. Eu ver se eu acho uns louvores aqui. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte então chegar. Cantar uns louvores para começar, né? Nosso dia na presença de Deus. E que Deus venha abençoando a vida de vocês. Quando a morte ao findar. 643, vamos cantar aí sim no 643. Ver se eu vou lembrar ele. 643, acho que nem tem aqui. 643, não entendo. 643 não tem. Acho que é o último hino. Não tem. Vê se eu acho aqui no outro aqui. Bom dia, vascaíno aí, ó. Bom dia, Deus abençoe sua vida. Vamos ver se eu acho aqui. Acho que também não deve ter. Essa aqui é mais antiguinha. Aqui não tem. Ao findar. Bom dia, vascaíno. Tudo bem com você? Deus abençoe seu dia, hein? Onde você estiver. Hoje aqui tá começando a fazer sol, mas tá uma geada, rapaz. Um frio. Um frio danado. É, né? Que Deus venha abençoando o nosso dia, a nossa semana. Que possamos estar sempre na presença de Deus, né? Com Deus sempre ao nosso lado. Vamos cantar uns louvores aqui. Entoando aqui, ó. Vamos cantar um louvor com alegria para nosso dia. Desculpa a transmissão aí que nós estamos meio hoje. Ó, aí tá fazendo 17 graus aí. Nossa, aqui acho que tá uns 7 graus aqui. Tá começando a esquentar. Ontem tava de manhã, fez 1 grau, acredita, rapaz? 1 grau. Mas agora tá esquentando. Vamos cantar uns louvores aqui, começar bem o nosso dia. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Você acredita que
você pode vencer todas as coisas em nome de Jesus, irmão? Você acredita nisso ou não? Todas as pessoas que creram que Cristo pode fazer, né? Deixaram ele fazer, tiveram vitórias, sabe? E nós devemos cantar assim, ó, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Olha só que bem. Tocou essa música aí, muito bonita, né? A letra dela é muito linda, né? A gente lembrar de Cristo, falar de Cristo, né? É o bom desses hinos que ele é cristocêntrico, né? Bota sempre Cristo ali, ó, no centro. É, né? Que Deus venha ser o centro mesmo da nossa vida. Ó, meu cabelinho tá tudo arrepiadão hoje. Tentei arrumar ele, mas não tem jeito não. Velho é assim mesmo. Tenta arrumar uma coisa, estraga a outra. Não tem jeito, né? E não é peruca não, hein? É cabelo mesmo. Isso é cabelo. Aí canta assim, ó. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Ó, Deus chama a gente, irmão. Ó. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. Cristo sempre à frente, né? Quando nós colocamos Cristo na frente das batalhas nossas, nós vencemos, irmão. Nós somos mais que vencedores em Cristo. É, né? O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus. Quando a gente coloca Cristo, na verdade, na frente das batalhas da gente, né? Que ele fala, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E muitas das vezes a gente tenta batalhar, irmãos, aí a gente fica com aquele peso, sabe? Cristo não fala pra gente batalhar, ele fala pra gente deixar com ele. Ele venceu todas as batalhas, se a gente colocar Deus na frente das batalhas da gente, porque Deus fala, né? Eu sou contigo, eis-me aqui, né? Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Quando a gente deixa esse parágrafo aqui, o final aqui é bonito, irmão. Venceu o Rei Jesus, ele vence as batalhas, ele venceu a morte, irmão. Ele ressuscitou, ele fez né? Ele andou sobre as águas, multiplicou os pães e peixes, saciou a fome de vários, matou a sede de muitas pessoas. Não essa sede que a gente tem todo dia, mas a sede da palavra de Deus, que é ela que enche a gente, né? É ela que enche a gente quando a gente tá precisando da palavra, assim a gente transborda. Igual ela falou para a mulher do fluxo de sangue, da samaritana, né? Se você soubesse com quem você está falando, eu te daria água, água viva, e nunca mais você vai ter sede. E é verdade, o Espírito Santo de Deus, ele faz nos lembrar da palavra de Deus, de todas as promessas que ele fez para a vida da gente, não é? Ele faz a gente lembrar daquilo que Deus falou para nós, que falou para mim, para você. Ele vai ministrar no teu coração aquela passagem, aquela palavra que Deus falou contigo. O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar. Ele vai nos ensinar, né, muito mais sobre a palavra de Deus, que Cristo falou: eu vou para o céu, mas vou deixar de o Consolador. O Consolador, ele vai fazer lembrar das palavras que eu te digo, né, e vai nos ensinar. Isso que é bonito, irmãos. Ele nos ensina a palavra de Deus, né? E diz aqui, ó, quando Cristo passou pelas tentações da vida,
É, né? Jesus cheio do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que estar cheio do Espírito, irmão. Jesus foi cheio do Espírito Santo. É, né? A gente também tem que ser, porque a gente é morada do Espírito Santo. Nosso corpo e nós somos moradas do Espírito. E Jesus teve o Espírito Santo acompanhando ele. Então, ele foi para o céu, mas o Espírito Santo veio e está conosco. Nós temos que dar glória a Deus, porque nós temos o Consolador que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus está ali, Cristo está ali, o Espírito Santo. E às vezes, irmão, a gente está naquela aflição, naquela luta tremenda, porque só quem está passando pela luta que vai entender, né? E Deus é tão bom que deixou o Espírito Santo, porque às vezes a gente, naquelas lutas que a gente está meio fraco, a gente não sabe nem o que pedir mais para Deus, a gente não sabe nem como falar mais, né? O Espírito Santo transforma as nossas orações e faz chegar até Cristo, faz chegar até Deus, e Deus o responde, irmãos, porque quando Cristo e a palavra de Deus está em nós, e nós praticamos a palavra, vivemos a palavra, irmão, porque não adianta também a gente pedir e não viver a palavra de Deus, é em vão, sabe? Porque Deus explica pra gente, fala o que a gente tem que fazer. A gente não vive a palavra de Deus, nem tenta, né, viver aquilo que está escrito para nossa vida, para a gente poder entender o processo. Deus, ele responde, mas a gente também tem que fazer a nossa parte com Deus, viver o que está escrito, porque Cristo passou pelas mesmas tentações que nós passamos, e ele venceu, porque ele era carne e osso igual nós. Ele passou pelos mesmos testes que nós passamos, as mesmas aflições, as mesmas dores, os mesmos sentimentos que nos aflige hoje em dia, afligiu ele naquela época, sabe? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ficou, irmãos. E 40 dias foi tentado, ó, e ficou sendo tentado, irmão, imagina. Ele com fome, né, com sede, fraco, e o inimigo tentando ele, irmão. Imagina nós, quando a gente tá fraco. O inimigo, ele faz as suas artimanhas, mas quando a gente tá em Cristo, a gente tá forte, irmão, a gente vai saber decifrar, sabia? O que que Deus fala, o que que o inimigo vai falar, ou deixar de fazer, e a gente vai saber decifrar, vai ter entendimento para saber quando é coisa do inimigo e quando não é, irmão. Isso é o bonito, é quando a gente, cada um de vocês, nós, eu, você que está aí, quando a gente pegar e tiver uma intimidade com Deus, sabe? Essa intimidade você vai pegar quando você pegar a Bíblia, ler ela, porque Deus, ele vai responder para você. Ele vai tirar as tuas dúvidas, teus questionamentos, sabe? Aquelas dúvidas que você tem no teu coração, na tua mente, é só pesquisar, mano, sabe? E Deus vai falar, porque Deus fala, se você procurar, ele vai te responder. E ele responde. Todos que procuraram, sabe? Todos que procuraram ver Cristo, que procura Deus, sempre sai com a resposta. Nunca sai vazio aquilo que você procura. Sabia? Aí, eu tô com tosse, né? É o frio. O frio ataca a gente fica com tosse, né? E que Deus venha abençoando a cada pessoa aí que se encontra nesse momento, que o Espírito Santo venha ministrando no coração de vocês, sabe? Porque é bom falar de Deus, irmão. O mais bom ainda é viver, né? Procurar viver, porque cada um vai ter que ter sua experiência própria com Deus. E é bonito quando a gente tem experiência com Deus, que a gente vai aprendendo mais e a gente vai se enchendo do Espírito de Deus, a alegria que transborda, sabe? Essa alegria é contagiante quando a gente fala de Deus e sente a presença dele, porque a presença dele, irmão, é uma coisa tão boa. Quando você sente a presença de Deus na sua vida, você não precisa ter nada, porque eu sou pobretão mesmo, sabe? Eu não tenho muita coisa material assim, sabe? Mas eu tenho a presença de Deus na minha vida e eu sou grato por tudo que ele já me deu, irmão, sabe? Não precisa ter mansões, apartamentões, aviões, não. Eu tenho a presença dele e isso me basta, porque eu vejo o mover dele em cada lugar que eu estou, em cada coisa que ele me deu. Pouca coisa, mas é muito. Porque, irmão, a gente sente a presença dele e ele está conosco. Sabe, e essa alegria transborda na gente, vai transbordar em outras pessoas, que às vezes tem muito, mas não tem o necessário, que é a presença de Deus na vida delas.
Aí sim, quando você tem a presença de Deus na sua vida, aí você é completo, irmão. Aí você vai ver que você é uma pessoa feliz e não tem um motivo para ficar triste. Porque você é triste, né? Se a gente é uma imagem e semelhança de Deus, não é uma coisa mais maravilhosa. Imagina um Deus fazendo o mundo assim, né? Tudo a sua perfeição, detalhes por detalhes, parava, analisava e falava, isso é bom. Sabe? Ele fez perfeito tudo. Aí por fim ele fez nós. Fez lá, organizou perfeitamente, fez isso, aquilo na gente. E ele fez, né? A gente perfeito. Mas é bonito, né, irmão? Obrigado, Vascaíno. Deus abençoe sua vida. Opa, Deus abençoe. Bom estudo lá para você. Amém? Que Deus abençoe você. Obrigado aí por estar acompanhando aí. Que tenha um bom dia de aula para você aí. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Obrigado aí. Aí Deus fez nós a imagem e semelhança, irmão. Imagina você a imagem e semelhança de Deus. Coisa perfeita, né? É muito bonito, né, irmão? A gente ser imagem e semelhança de Deus. Ah, né? Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, que dize a esta pedra que se transforme em pão. Aí ele ficou cutucando Cristo ali na base mais fraca que ele estava, porque Cristo aqui, ó, e na hora, em 40 dias foi tentado pelo naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. Cristo teve fome. Aí ele viu a parte fraca de Cristo. Na hora que Cristo ficou com fome, ele foi lá e tentou Cristo, né? Já no ponto fraco, né? Você não é. Se tu és filho de Deus, aí diz esta pedra aqui, ó, pega essa pedra aqui e transforma em pão para você comer. Você não é filho de Deus? É, né? Jesus respondeu, mas Jesus é sábio, irmão. Ele sabe que ele estava na presença de Deus e estava com o Espírito Santo. Aí ele falou assim, ó, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá vendo? Nem só de pão viverá o homem, logicamente, porque se Deus fala assim, ó, procurai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, Cristo já sabia, irmão. Você vive a palavra de Deus, sabe? Toda a palavra, sabe? Tudo que está escrito, não é uma ou outra que você cumpre. Aí você já acha que é o santo, é o cara, tá tudo certo. Não é, irmão. Você vai pisar em alguma palavra ou deixar de cumprir alguma palavra que está escrito, tá no erro, né, irmão? Porque Deus é justo, é justiça. Como se você não cumpre a palavra de Deus e quer que Deus te ajude, não vai ter como, sabe? A gente tem que andar certo com Deus para que Deus faça também na vida da gente. Se a gente andar conforme Deus manda, porque ó, tem um exemplo bonito, porque ó, foi Moisés. Moisés mesmo ele andou conforme Deus mandava, mas ele desobedeceu uma vez. Lembra? Tem uma passagem lá que Deus mandou, ele falou, ó Moisés, o povo lá reclamando, mas isso também é a pressão psicológica do povo que estava em cima daquele povo lá, que ele estava direcionando. A pressão psicológica era grande com aquele povo lá rebelde, né? Reclamando, só reclamava das coisas. Aí ele falou o seguinte, né? Deus, ele conversou com Moisés, Deus falava com Moisés diretamente, né? E disse, vá lá e fale para aquela pedra lá, que ela vai jorrar. Ela vai dar água para vocês, né? E Moisés, aquela pressão psicológica, foi e bateu o cajado, deu umas cajadadas na pedra. A água saiu, irmão. A água jorrou para aquele povo. Só que Moisés desobedeceu, não era para ele ter feito aquilo. Desobediência. Um homem que foi usado direto, sabe? Aí Deus vai fazer o quê? Deus foi justo. O que eu falei para você? Falasse com a pedra. Por que você bateu? Uma desobediência. E ele não entrou na terra prometida, porque Deus é justo. Sabe? Aí a gente fala, mas senhor, a gente pede para o senhor nunca responde, mas você está andando conforme Deus manda. Igual o mundo de hoje, a gente quer que Deus sirva a gente, né? As pregações, e não a gente servir
ao Deus Altíssimo. Porque quando a gente serve a Deus, porque imagina, a gente serve um Deus tão poderoso que ele fez tudo que você pensar existe. E ele sabe o que você necessita, sabe? Aí você não obedece a ele. Ó, um exemplo bom de um cara obediente que tinha tudo e Deus deu em dobro. O inimigo ele também tentou. Jó. Jó era um homem, um servo. Que Deus ele via. E ele veio, ó, pra você ver, no primeiro dia que o inimigo entrou lá no céu lá, esbilhotar, né? Ele falou, Deus viu ele e perguntou, de onde você vem? Veio de rodear a terra lá e tal, né? Aí ele falou, você viu meu servo Jó? Ele vê, e Deus vê eu e você nesse exato momento, irmão. Você viu lá, meu servo Jó? Então, um homem nem era profeta, não era nada, irmão. Sabe? Pessoa igual eu e você, entendeu? Deus viu, e ele via o coração e sabia como era o servo Jó. Porque ele falou, homem reto, íntegro. Deus se admirava dele, sabe? Porque sabia que o coração dele estava voltado para Deus, não para o bem material, sabe? E ele tinha, e Deus abençoava ele. Ele era abençoado. Por isso que eu falo, quando a gente anda procurando o reino dos céus, primeiramente, a gente vai ser abençoado. Deus vai nos abençoar, sabe? De todas as maneiras, porque Ele não quer ver seus filhos maus, mas é nós que procuramos, por nossa própria conta, fazer aquilo que não agrada a Deus e, consequentemente, a gente recebe, né, o plantio, porque a gente plantou aquilo. Aí a colheita vem. E geralmente a colheita que a gente pensa que vai ser boa, não é porque a gente agimos por nossas contas próprias, né? Pisamos em muita gente. Tem muitas vezes que quando a gente anda por conta própria, né? Quando a gente não tem um entendimento muito de Deus, a gente pisa nas pessoas, maltrata as pessoas, passa a perna. E isso, de um jeito ou do outro, vai vir uma consequência. Pode ser não um bem material, pode vir numa doença, numa perca, né? Tem várias maneiras que a gente paga, irmão, dessas coisas. Sabe, Deus em Cristo ali é esperto. Aí ele falou, não. Ele falou, né? Se você é filho de Deus, na parte mais fraca, quando Cristo estava com fome, mas Cristo estava, na parte fraca, ele sabia de quem que era filho, né? Cristo. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é a Bíblia para nós, irmãos. Quando a gente quer se alimentar, leia a palavra de Deus. Então, hoje nós temos o privilégio de ter essa dádiva de ter a Bíblia, para a gente poder refletir, sabe? Obrigado, Júlio. Deus abençoe tua vida. Ô, Glória. Muito obrigado aí. Isso aí, irmão. Vamos compartilhando aí, fazer a palavra de Deus, né? Que é boa para ajudar as pessoas, que ela venha mesmo, ela venha ser monetizada aí para ela poder alcançar almas, que é essas palavras que transformam, porque tanta coisa ruim é monetizada, irmão, e a gente não consegue avançar a palavra de Deus, né? Muito obrigado a pessoas igual você que está fazendo a diferença, que está fazendo a levar a palavra de Deus às pessoas que realmente querem ouvir a palavra de Deus, é colocar Cristo mesmo, apresentar Cristo para as pessoas. Hoje está faltando as pessoas se voltarem a Cristo. Elas se voltam muito ao homem, mas a Cristo não. E a Cristo a gente tem um propósito. Quando eu abrir essas lives, assim, esse canal, pode reparar que eu falo muito de Cristo, porque é Cristo mesmo que vai fazer a diferença, irmão. Sabe? Quando a gente se arrepende dos pecados, porque Cristo perdoava os pecados da gente, porque é o pecado que nos afasta de Deus. Infelizmente, hoje em dia, ninguém prega muito sobre isso, né, irmão? Mas se você abrir teus olhos, todos, quando a gente começa a ler a Bíblia, todas as pessoas, Cristo primeiramente perdoava os pecados. Para quê? Porque a pessoa possa ter um acesso com Deus, transformação, sabe? Ela não voltar àquela vida que ela levava, e sim ter uma vida nova em Cristo, né? E aqui, ó, na segunda tentação do diabo aqui, ó. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi-me entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tu será
tudo será teu. Ó. É, né? Que coisa, né, irmãos? Aí ele mostrou todos os reinos lá da terra, assim, para ver se Deus, se Cristo tinha ganância, né? Aquele de poder, a ganância de poder, ter o poder de controlar tudo, né? Ser o cara que vai comandar, se adorares a ele, né? Mas Cristo não, ele sabia quem que é o Deus que fez tudo, né? Deus fez o céu e a terra e o mundo e a natureza, tudo é de Deus, né? Sabe? Se Deus te colocar e te conceder você ter algo, por Deus, irmão, aí sim você vai ser feliz, tua família vai ser feliz, aquilo vai prosperar, sabe? Aquilo vai andar para frente, sabe? Porque tem muitas coisas que as pessoas conseguem. Pode parar para você ver. Tem muitas coisas de bens materiais que as pessoas conseguem, mas a sua família não consegue manter depois. Elas perdem, sabe? Porque aquilo ali não foi Deus quem, na mão de Deus, não. A pessoa não pediu. Se Deus deu, aquilo lá as pessoas vão pegar amor e vai passar de geração em geração. As pessoas vão se beneficiar, sabe? Não vai se perder. Porque Deus fala, vai juntar e tesouro nessa terra, mas para quem vai ficar? É, né? Que a gente possa, que tudo que a gente tiver, sabe? Ô Vascaíno, Deus abençoe sua vida. Que tudo que a gente tiver, irmão, a gente colocar nas mãos de Deus, deixar Deus administrar aquilo e nos dar, e pedir, né, para Deus como a gente possa administrar, né? Administrar. Deus abençoe sua vida, irmão. Vai lá, dá uma estudadinha boa. Que Deus venha te abençoar lá onde você estiver lá, na tua escola lá. Abençoe teus professores, abençoe seu dia, abençoe os teus amigos aí, a tua casa. Obrigado aí por estar compartilhando a live aí, se inscrevendo. Deus abençoe grandissimamente, sabe? Porque quando a gente está com Deus, Deus ele abençoa, irmão. E ainda ele tentou ainda. E Jesus respondeu para ele: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o teu Deus e só a ele servirás. O inimigo, além de tentar seduzi-lo, né, com poder, né, de tentar enganá-lo, ele sabia para quem ele estava servindo. Ele veio de Deus, e Deus mandou ele fazer o negócio, ele ia fazer, sabe? A gente tem que ser assim. E ele não era apegado a essas coisas materiais. Ele sabia de onde vem e para onde ia, né? Aí ele continuou. Deu trégua lá nas fraquezas de Cristo? Não, deu trégua não. Ele foi e ainda continuou. Levou-o também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Isso aí é no. Ele citou o Salmo, se não me engano. Ele citou isso, ó, pra você ver que ele conhece a palavra de Deus, né? Ele conhece a Bíblia. O diabo, ele conhece toda a escritura, sabe? Por isso que Deus fala: ó, eu vou falar contigo, mas leia a palavra. Igual eu tô lendo essa mensagem aqui, depois vocês peguem e leem, releem ela, sabe? Aí vocês leem, você vai entender o propósito de Deus na vida de vocês, sabe? Ele vai entender, aí você vai começar a entender, porque tem muitas coisas que tá aqui na Bíblia que a gente passa no dia a dia, sabe? São épocas diferentes, mas situações que são as mesmas de hoje em dia que a gente passa. São situações que é as mesmas, sabe? Cada ser humano vai passar, um dia ou outro ele vai passar por essas tentações. E a gente tem que saber lidar com elas, sabe? Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Viu, irmão? A gente tem que prestar atenção no que a gente anda falando com Deus, sabe? Porque a gente tem gente que fala: vou colocar Deus contra a parede. Será que você não está tentando contra Deus? Não? Quem vai colocar Deus contra a parede também? Depende, precisa da misericórdia dele. É, né?
Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ah, Senhor, se o Senhor não fazer isso para mim, eu vou fazer isso. Ó, depende do que a gente fala, irmão. Por isso que a gente tem que pedir muito entendimento para Deus. Até no pedir, a gente tem que prestar atenção no que a gente pede para Deus. Sabe? De repente, aquilo que a gente fala e está pedindo, a gente está tentando contra Deus. Sabe? Que Deus, ele sonda o coração da gente. Ele sabe quando a gente está falando as coisas certas e quando a gente está tentando. Então, o inimigo, ele é esperto. A gente pensa que não, mas ele é astuto. Ele estava aqui, Cristo estava fraco. Ele fica testando quando a gente está fraco. Para ele vir jogar suas setas. Para ele jogar suas conversinhas fiadas sobre a cabeça da gente. E se a gente estiver fraco, aí sim o bicho pega, né? Porque a gente cai na ladainha do demônio. A gente começa a acreditar naquilo que não é para acreditar. Sabe? Só que esses tipos de coisa, de discernimento, a gente vai tendo quando a gente tem um particular com Deus e vai pedindo sabedoria, discernimento, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, mano. Não é só ouvir, igual Cristo fala, né? A gente não pode ser só ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque o dia que nós chegar a encontrar com Deus, o que a gente vai falar para ele, mano? Porque a gente lê a palavra, ouve. Quanto tempo faz que a gente já ouve a palavra de Deus? Sabe? E por que até hoje a gente não pratica aquilo que está aqui? Por que a gente sofre tanto? Com um país tão, não é tão cristão como o Brasil. Por que as pessoas sofrem tanto? Por que as pessoas fazem tudo errado? Porque tem muita traição, morte, bandidaiada, roubo, né? Tem de tudo de ruim. Sendo que a gente é um país tão cristão. Ou porque o povo realmente não está vivendo aquilo que é para viver. Não está trazendo para a sua vida. Aumente ouvintes. Eles ouvem, é bonito, enche Deus, né, daquele alívio, mas não pratica aquilo que Deus manda. Então acontece mesmo. Deus livra aqui, daqui a pouco a pessoa está fazendo de novo. Sabe? Pode reparar que a pessoa passa anos e anos numa igreja pedindo a mesma coisa e nunca tem transformação de vida, porque a própria vida dela, ela não se transformou e Deus está tentando mudá-la para ela poder entender o trabalho de Deus na vida dela. Mas a pessoa vai começar a ter mudança de vida quando ela se chegar a Deus, se entregar e pedir: Senhor, me ensina, me mostra o caminho, sabe? Aí sim, Saulo teve que ficar 3 dias cego, lembra? De Saulo passou a ser Paulo, sabe? Só que ele teve que ficar cego para Deus, Cristo mostrar realmente o que ele estava fazendo. E Cristo poder usá-lo, teve que ter uma transformação ali naquela pessoa. De perseguidor passou a ser perseguido. Imagina, você era perseguidor daquelas pessoas, de repente você se torna a pessoa que vai levar a palavra de Deus. Imagina que pressão mais, né? Imagina você perseguir as pessoas, depois você vê que você, né, tá fazendo tudo errado, aquelas pessoas estavam tentando te ajudar, levando a palavra certa. Aí cai a tua ficha. Você acha que Paulo não pagou um preço ali? Não pagou. Ele pagou o preço. E a gente tem essa graça de Cristo hoje, sabe? A gente poder entender a palavra e viver e se dar bem, sabe? A namorada, ô irmão, que bênção, tua namorada, é isso aí. O casal, ó, pra você ensinar, eu vou falar pra você. O casal, quando coloca Deus em primeiro lugar, irmão, vocês dois orando, não precisa ter ansiedade, não. Vocês dois orando, apresentando a sua vida e a vida da tua esposa aí, né? Na presença de Deus, ele vai dar a resposta para você. Porque ó, Deus fala assim, ó, irmão, ó, por que andais ansiosos pelas coisas da vida?
Deus falou, procurar primeiro o reino do céu. Ele vai dar a resposta certa. Ele já deu para você. Se você sentir no teu coração, irmão, já deu, já. O que Deus respondeu para você quando você orou, irmão? Sabe? O que Deus anda mostrando para você? Que casamento e casal são bênçãos do Senhor, sabe? Eles são bons, são bênçãos do Senhor. E quando Deus, ele une o casal, pode ter certeza, irmão. Quando o casal tá ali com Deus, é o momento certo. E espere no Senhor. Não precisa andar ansioso pelas coisas dessa terra. Procurar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Deus vai te responder certinho. Procurar ajoelhar assim, ó, assim, vou entrar no meu quarto aí, vou dobrar meu joelho, fala comigo. Eu falava assim, eu ainda converso assim com Deus, Senhor, fala comigo aí, sabe? Eu estou com um problema, né? Me mostra aí, Senhor, o que eu tenho que fazer. Teve uma parte da minha vida, pra você ver, isso aí, ó, é para você também, Marcelo, que está aí, ó, angustiado. Não fica angustiado, sabe por quê? Eu vou e Deus falou, eu recém-convertido, eu tava, esse é um testemunho, eu morava num tal lugar, recém-casado com a minha esposa, desempregado, sabe, casa de aluguel, já fazia uns 3 meses que eu não achava emprego, não tinha muita intimidade com Deus, assim, sabe, e eu lá, aí eu fui ouvir a palavra de Deus assim, e falei, mas será? E eu não tinha muito essa fé, assim. Aí um dia eu lá angustiado também, igual você estava, assim, porque tinha acabado o dinheiro do aluguel e eu não tinha para onde ir. Não tinha mais lugar para onde ir, não sabia. Tava sem rumo e sem direção. Aí quando a gente tá assim, nessa situação, que Deus trabalha, porque a gente não tá totalmente dependente de Deus. Aí conversei com Deus e falei assim, ó, se você realmente, esse Cristo aí que o pessoal fala, porque eu tava na igreja, e todo mundo falava que Cristo fazia, acontecia e tal, né? Se é você realmente esse Cristo aí que todo mundo fala, ó, o senhor tá vendo a minha situação, porque ele vê mesmo. Eles falavam que Deus vê, né? E eu falei assim com ele. Você vê a minha situação, ó. Não tenho dinheiro para pagar aluguel, tô aqui com a minha filha, minha esposa, não sei o que vou fazer, tô sem rumo. Amanhã o senhor me dá uma direção. E era de noite, eu fui, deitei e dormi, mano. Sabe que você acordar no outro dia, assim, Deus falar, assim, aquilo na cabeça, ó, vai para aquele lugar, eu vou contigo, sabe? Deus falou assim, ó, eu acordei com aquilo na cabeça. E uma paz no coração tão grande, sabe? Uma paz. Eu vou embora, voltar ao lugar, né? Porque minha família já tinha ido, né? Só que não tinha casa, não tinha nada, né? E eu também não tinha nem como levar, nem a mudança. Aí peguei e falei, eu vou embora. Vamos para tal lugar. Aí o pessoal ficou preocupado, né? A família da minha esposa. Mas como é que você vai levar a tua esposa, tua filha, se você não tem nem lugar para ir? Aí eu falei, eu vou lá. Eu senti de ir, Deus falou que eu vou. Aí eu não tinha muita fé não, mas acreditei em Deus que Deus falou. E eu peguei e fui, irmão. Com a fé, peguei só as panelinhas do corpo, lá tinha só as panelas e a roupa do corpo. E fomos. Cheguei onde eu tava aqui, com o resto do dinheiro, ó, pra você ver como é que Deus encaminha as coisas quando a gente confia nele. Por isso que a gente não pode andar angustiado, né? Porque Deus está no controle, né? Mas que fé nós temos, né? Nós fala que acredita em Deus, não é verdade? E por que nós não tem fé? Né? A gente tem que ter fé. Poxa, logicamente que o tempo de Deus não é igual ao nosso, não. Você tem que botar isso na cabeça também. É confiar. A fé é confiar em Deus. Que Ele vai fazer, mas no tempo determinado por Ele. E eu confiei nele. Eu cheguei aqui, você acha que já foi puf, puf? Não. Primeiramente, eu cheguei com o dinheiro, né? Com o dinheiro que eu tava. O que Deus fez? Consegui um emprego. Aí cheguei, meus irmãos, minha família, tudo pagando aluguel, sabe? E eu tava com um dinheirinho até bonzinho ainda. Aí o que eu fiz? Esse dinheiro eu guardei, arrumei um emprego, aí juntou eu, minha esposa e meu irmão, nós três. Ó, pra você ver como é que a união faz a força, quando a gente tem entendimento, ó, pra você ver como é que se a gente deixa na mão de Deus, Deus vai trabalhando. Aí o que aconteceu? Eu pagava aluguel, não, eu pagava a parcela do terreno, que eu dei entrada, né, conseguimos achar um terreno, eu dei entrada, a minha esposa pagava aluguel, e meu irmão bancava as despesas da casa, água e luz. E eu não podia nem faltar do emprego. Se eu faltasse, era contadinho meu salário. Era o salário contado, não podia faltar nada. E foi assim, mano. Aí nós conseguimos comprar o terreno que nós fizemos.
juntamos lá, demos um jeito de juntar minhas férias, quando pegava férias, pegava assim, já compramos madeira assim, já fizemos uma casa. Aí parecia que era tribo de índio, sabe? Tudo na mesma casa. É, ó, tem que ter fé, né, pô? Aí fizemos a casa, né? Parecia a tribo de índio, todo mundo morando, aí depois eu fui construindo, né? Porque naquela época só eu que era casado ainda, né? Aí eu peguei e fiz uns dois, como um cômodo lá, grande, e um banheiro. E só chapisquei, meti um reboco com a minha esposa. E saímos do aluguel. E graças a Deus hoje eu tenho minha casa. Dá um bem-estar, sabe? Mas isso partiu de quando eu botei tudo a minha fé em Cristo, né? Quando eu botei minha fé em ação e acreditei em Deus. E não fiquei angustiado não, porque quando é de Deus, irmão, traz paz pra gente, sabe? A gente se angustia à toa, porque quando a gente tem fé em Deus, esse Deus ele vai trazer paz, irmão. Sabe? Não fique triste. Deus fala, porque andais, né? Angustiado, né? Porque estáis, como é que ele fala? Vem a mim, os que estáis cansados, né? E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, irmão, mas não tem um porquê. Entrega na mão de Deus e tem essa paz aí. Fique na paz de Cristo, porque Deus fala, a paz eu vos dou, não os dou como o mundo dá. Então, que essa paz venha reinar na sua vida. E tira essa tristeza do coração, essa angústia vai cair por terra. Começa a ouvir uns louvores aí, dá glória a Deus aí, que Deus vai fazer a obra, né? Tenha fé, no tempo determinado dele, mas leia a palavra. Peça para ele hoje, ó. Chega no teu quarto lá, dobre o seu joelho, ore. Fala, Senhor, tá aqui, ó. O Senhor sabe que eu estou passando por isso aqui, tá aqui a minha angústia, né? Me dê uma solução, Senhor. Fala comigo, transforma a minha vida. Vem falar comigo, vem me visitar hoje. Vem me visitar hoje aqui, Espírito de Deus. A gente tem que ter fé. Essa fé quer viver o sobrenatural. Deus começa a crer. Uns exemplos bonitos que eu sempre cito aqui é a passagem de Pedro, né? Que ele está lá no navio, estão lá no navio lá e Deus, Cristo vem, né? Andando sobre as ondas lá, né? E todo mundo com medo. Ai, é um fantasma. Olha, povo medroso. É igual a nós, né? É igual a nós, né? Mas é verdade, né? Nós somos medrosos. E ele veio sobre as águas do mar e teve que acalmar o povo, né? Porque o povo já estava quase pulando do barco lá, na realidade, né? Ia pular, porque o medo era tanto, ele ia pular. Aí Deus falou, Cristo falou, calma, sou eu, tenha fé. Aí Pedro falou o quê? Se for tu mesmo que eu vá até ti. E Cristo falou, venha. Na hora que ele focou em Cristo, irmão, não teve para ninguém. Ele viveu o sobrenatural de Deus na vida dele. Ele começou a andar sobre as águas. Ei, essa fé que Cristo fala, irmão, tem que ter fé. É um tamanho de um grãozinho de mostarda, né? É crer. E todo mundo que creu em Cristo, de coração, irmão, não é da boca para fora aqui, daqui a pouco já está descrendo. Não, creio e tenho esperado no Senhor. Espere. O que aconteceu? Tiveram milagres, irmão. Foram curados. Mortos ressuscitaram. Paralíticos andaram. Cegos viram. Surdos ouviram. Ei, esse é o Deus que nós acreditamos. A gente tem que começar a colocar nossa fé em ação. A gente tem um Deus poderoso. Ele faz a diferença na vida daqueles que creem. Mas a gente tem que praticar essa palavra, sabe? É essa palavra que vai transformar a tua vida. É essa palavra que vai trazer a paz que você necessita. Porque na hora da angústia, ele é o socorro presente, sabe? Que Deus venha abençoando a tua vida, Marcelo. E para com esse negócio de angústia. Tire-se do coração. Por quê? Sabe por quê? A gente tem que guardar no coração da gente coisas boas. Coisas que não prestam, descarta. Descarta da tua vida. Você vai se sentir muito melhor. Tua vida vai melhorar muito, porque você vai começar a aprender coisas boas para dentro de você e vai começar a jorrar. Jorrar, jorrar. E você vai ser usado ainda, como fala, nossa, que transformação. Que transformação. Né? Que a gente possa sentir esse poder de Deus na vida da gente. Cristo passou pelas mesmas coisas que nós aqui, ó. As tentações, né? Fome e o inimigo ali na cabeça dele. E ele não passou por tudo e venceu, irmão. Esse é o Deus que a gente tem que crer. Esse é o Deus que faz, acontece mesmo. Mas a gente tem que crer. Se a gente não começar a exercitar a nossa fé, irmão, as coisas não vão acontecer na vida da gente, sabe? Que Deus vai, ele faz. Mas
Depende de mim e de você. Não vou falar que depende de mim. Não, depende de Deus. Você, a tua fé. Porque Cristo, ó, você tem uma ideia. Quando Cristo, ele falava para as pessoas, ele perguntava, você crê que eu possa fazer? Então ele perguntava, irmão, é isso aí que você tem que ver. Você crê realmente que Cristo pode fazer, Deus pode fazer? Ele vai te transformar, irmão. Ele vai começar primeiramente por você. Ele vai começar a te moldar, te limpar de tudo os erros aí, ó. Fazer uma lavagem aí na gente, né? Uma limpeza. Aí depois a gente vai começar a ser transformado, irmão. Aí ele vai começar, porque tem que limpar primeiro. Para poder usar a gente, ele tem que limpar, né? Para depois começar a derramar um azeite, um novo, uma nova água, por exemplo. Tem que limpar a água suja, limpar ali bem, deixar bem limpinho para você poder depositar aquela água. E é assim na vida da gente, ó. A gente é cheio de erro. Você acha que eu sou perfeito? Não sou. Deus, ele vem me trabalhando e eu peço para ele, vem me mudando sempre. Vem mudando, que eu também não sou perfeitão, não. Tenho minhas falhas feias também, irmão. E eu sempre. Só que a gente tem que reconhecer também que a gente é errado, né? Tem muitas vezes que a gente não reconhece, a gente só vê os outros, né? Que a gente é difícil. É por isso que Cristo fala, né? Tirar a trave. Ele fala trave, né? E depois para poder tirar o cisquinho do olho do seu irmão. Porque a gente costuma ver, né? A gente não consegue ver nossos erros. Porque quando a gente começa a ver nossos erros, a gente nem julga as pessoas, sabe? Porque a gente fala, nossa, como é que eu vou jogar com a pessoa se eu sou pior? É, né? A gente vê os nossos erros. Aí a gente começa a se pôr no lugar daquelas pessoas, situações. Ah, mas aquela pessoa é muito xarope, né? Mas a gente nem sabe o que a pessoa passa, irmão. A gente já tá julgando. Não é verdade? Ó, acendeu até a luz aqui. É Deus querendo falar com vocês aí. Tá até escuro agora, clareou. Mas que Deus venha abençoando grandissimamente. Que Deus venha, essa mensagem, Marcelo, venha entrar no teu coração, tire essa angústia do coração, que Deus vai fazer e vai trazer alegria para você. Hoje vai começar o renovo na tua vida. Começa a orar, pedir a Deus, comece a alimentar de coisas boas. Coisas boas que eu falo, ouvir umas palavras que edificam você. Pessoas que vão te levantar a tua autoestima. Pessoas alegres, sabe? Pessoas que vão transformar seu dia num dia melhor. Amém? E ore a Deus. Procure a Deus, começa a ouvir uns louvores de alegria aí, ó. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E começa a ter intimidades com o Senhor, sabe? Começa a orar. E Deus, ele vai começar a falar com você de uma maneira que você vai entender. Porque ele vai falar. Ele fala, mano. Com certeza ele fala, sabe? Com certeza ele vai falar. E ele fala, mano. Ele fala com todos. Todos que buscarem também, né, mano? Se você buscar de todo o teu coração o que ele tem para falar para você, você vai entender, sabe? E acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Ó, ausentou-se de Cristo por algum tempo. Não deixou de tentar Cristo, sabe? E é mesmo nós, né? Cristo fala, a gente também são assim, o inimigo está ao redor. Ele fica esperando uma brechinha nossa para ele poder vir e lançar seus dardão lá. Só que quando a gente está em Cristo, não tem para ninguém, sabe? Essas coisas que tentam nos atormentar aí, esses desânimos, essas angústias, essas tristezas, cai por terra, cai por terra, porque Deus é mais na nossa vida, é ou não é? E que Deus venha abençoando, né, a vida de vocês e a cada pessoa que entrou aqui, ó. Hoje entrou bastante gente, Deus abençoe realmente, sabe? Porque a minha live não é muito popular, não. a minha live também não é muito popular, não, sabe? As pessoas realmente não gostam de pessoas simples, né? Geralmente tem que ser os bambambam, né? Tem uma pessoa que é igual a vocês, mano. Passa pelas mesmas coisas, sabe? Os mesmos problemas que vocês têm. Eu me aflige também, tá bem? Essas angústias, tristezas. A gente passa por tudo isso. A gente não é diferente um do outro, não, irmão. Sabe? A gente tem que aprender junto, porque Deus fala que Cristo veio para todos. Para todos que creem nele, né? E quando a gente começa a viver essa palavra aqui, ela vai transformando a gente. A gente vai tendo uma nova visão de vida, sabe? Porque o inimigo, ele vem tentando a gente em várias áreas, né, irmão? Só que Deus fala, a gente tem que ter domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É que você tem
vontade de fazer aquela coisa, mas você sabe que aquilo ali tá te prejudicando, tá te atormentando. E quando a tormenta não é de Deus, irmão. Quando aquela coisa começa a te atormentar, não é de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz paz. Deus não é Deus de confusão. Sabe, se aquela coisa tá te confundindo, não é Deus, não, irmão. E ela fica te atentando, aquilo fica te atormentando, porque tudo tem um limite e tem que ter controle e domínio próprio. Porque senão, se você deixar se levar por alguma coisa ali, aquela coisa vai te levar para o pecado. O pecado vai te afastar de Deus. Aí você se afastando de Deus, você vai cada vez mais se afundando. Né? É isso que o inimigo quer. Então você vê se aquela coisa tá te atrapalhando. Sabe? Você vê que tá te atormentando. Não é de Deus, Deus já tá te avisando, irmão. É só orar, pedir para Deus que Deus vai te mostrar e vai te dar forças para você vencer. E vence, irmão. Porque Deus fala, eu sou contigo, aquele que me busca, sabe? E deixa Deus trabalhar. E vai conhecendo Deus. Nossa, é transformação. Né? Porque Deus Cristo fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração. Eita, Deus maravilhoso. Para pregar o evangelho, a pregar a liberdade aos cativos, conceder restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, viu? Cristo veio para tudo isso, irmão. Então, receba hoje na tua casa, se você ainda não recebeu, começa a receber e fala assim, Senhor, venha, entra na minha casa, sabe? Venha estar comigo. Eita, Deus maravilhoso. Ele vai estar, irmão. Ele vai te auxiliar nas suas dúvidas, nas suas questões que só você está passando e sabe o que você está sentindo. Mas ele sabe. Ele vê, sabe? E ele vai entrar com providência naquilo que você tanto almeja, sabe? Deus abençoe a vida de vocês, sabe? Que Deus abençoe grandissimamente, que mais que possamos, irmão. Tipo, ler assim a palavra, meditar nela. Porque Deus ele vai falar, se você ler a palavra, igual eu tava aqui, ó, nem sabia que palavra ia ler hoje. Não cantar uns louvorzinhos assim, sabe que Deus ele pede pra gente fazer as orações assim, né, as lives. Aí eu, na hora que ele falar, abrir que eu saio meditando, irmãos. Porque Deus ele quer falar. Sabe? E a palavra dele tá aqui, ó, à nossa frente. Então ele vai falar com você, irmão. Você tem uma Bíblia aí, leia. Não perca tempo, não leia a palavra de Deus, medite nela. Esse versículo mesmo aqui, ó. Vou até deixar para vocês, depois se vocês leem, aí Deus ele vai falar com vocês, porque Cristo aqui ele passou por tentações, irmão. E essas tentações, a gente também passa no dia a dia, irmão. E ele vai falar com você de uma forma diferente. Aqui está em Lucas, capítulo 4. Medite nela, sabe? Essas tentações, o inimigo ele faz isso mesmo. Só que de uma forma diferente para cada pessoa, porque cada pessoa está passando por uma tentação diferente da outra, irmão. Nós temos uma tentação. A gente pode vencer a tentação. Em nome de Jesus. Cristo aqui venceu. Porque quando você se foca em Cristo, Deus ele vai te libertar, ele vai te transformar e ele vai te guerrear por você. Amém? Pega essa palavra para o teu coração. Que Deus abençoe grandissimamente. Obrigado realmente a todos que estão se inscrevendo no canal, que compartilharam uma live. Sabe, que Deus possa vir ministrar aquilo que eu não consegui ministrar, irmão. Com certeza o Espírito Santo vai ministrar na vida de vocês. Amém? Obrigado, Marcela, Felipe. Sabe, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que é muito bom a gente estar com Deus, né, irmão? Natanael. Deus abençoe sua vida. Vascaína aqui, tem o Vascaíno aqui. Yohul, nem sei quem que é, mas Deus abençoe. Júlio César. Deus é maravilhoso, irmão. Que Deus possa vir entrar com providência na vida de vocês. Que Deus venha falando aquilo que eu não pude falar. Amém? E agora eu vou terminar a live, irmão. Mais pra frente, se Deus assim nos permitir, a gente vai fazendo mais live aí. Aproveitar meus momentos que eu tô de férias aí, mas vamos procurar fazer mais live. Que Deus possa mais... Irmãos, procurem a Deus. Botem Cristo sempre em primeiro lugar na vida de vocês. Aí vocês vão ver a transformação de vida. E esperem no Senhor também. Que é o tempo determinado por Deus para todas as coisas.
e o tempo certo vai chegar na sua vida. Porque Deus também, Ele gosta de ver se a gente tem fé realmente. Não é só pedir e vai acontecer, não. Ele vai te moldando, Ele vai te ensinando e até paciência, aí você vai começar a ouvir a voz dele. E você vai entender depois que você começar a ter intimidade com ele. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até uma próxima.